Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que novamente recepciona cada um de nós, seja de forma presencial, seja de forma virtual, pelos amigos que nos acompanham, pelas redes sociais. É sempre com muita alegria, com muito carinho que vemos a todos vocês aqui e recepcionamos a todos, em nome de Deus, em nome de Jesus. E sempre damos início às nossas tarefas com uma prece, sempre relembramos a importância desse recurso que nos auxilia à sintonia com esses abnegados benfeitores do plano espiritual que desde há muito se encontram neste ambiente, preparando para receber a cada um de nós, já nos amparando nas nossas necessidades desde há muito. E buscando esta sintonia ainda mais efetiva, vamos realizar uma prece. Convido a todos para participar deste momento. Quem desejar fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade. E busquemos então nesse instante a paz interior. Vamos nos tranquilizando, vamos serenando nossas mentes, acalmando os nossos corações. E vamos agradecer. Vamos agradecendo ao nosso Pai de amor e bondade por mais um dia de vida, por permitir que mais uma vez estejamos reunidos nesta casa, que tanto nos ensina, que tanto nos auxilia na nossa evolução. Vamos sempre com a figura de Jesus em nossas mentes, vamos trazer a sua figura meiga, sua figura doce, a nossa tela mental. E vamos visualizando assim, de braços abertos, com um sorriso fraterno, confiantes de que Ele está aqui neste recinto e também próximo de quem nos acompanha de forma virtual. Vamos sentindo a sua energia de paz, de tranquilidade, de cura, nos envolvendo por completo e nos tornando mais receptivos para os esclarecimentos que iremos receber na palestra. E aos queridos benfeitores espirituais, ao longo de toda a semana que estiveram conosco, e permanecem e vão continuar permanecendo, sempre nos protegendo, nos ajudando, buscando nos inspirar sempre para o bem, para o estudo correto e para boas realizações na nossa vida diária, segundo os ensinamentos do Evangelho. E assim, mais harmonizados, vamos pedindo com muito respeito ao amigo espiritual responsável por esta reunião, vamos pedindo licença para iniciar a explanação de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. E o tema da palestra de hoje será egoísmo. O tema foi retirado do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 11, itens 11 a 15, tema que será explanado pelo nosso companheiro Eduardo Nunes, a quem nós vamos envolver com todo o nosso carinho, nossas vibrações fraternas de simpatia, para que ele seja muito inspirado pela espiritualidade superior em suas palavras. Que Jesus te abençoe, Eduardo. Que assim seja. Obrigado, Érica. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, nos inspire, nos envolva, para que tenhamos aqui as palavras adequadas, o meio certo, o mais efetivo, de poder transmitir os seus ensinamentos e também os ensinamentos da doutrina espírita que nos deram a base de todo o conhecimento cristão, para que possamos realmente colocar em prática os seus ensinamentos. Não tratando apenas o mestre como uma figura mística, mas como um ser de muita luz, que tanto nos ensinou, que nunca saiu do nosso lado e que está sempre conosco, nos motivando a querermos ser melhores e avançarmos sempre. O tema de hoje, egoísmo, foi retirado lá do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é amar ao próximo como a si mesmo. Uma difícil equação de ser balanceada nos dias de hoje. Amar ao próximo, amar a si mesmo, até que ponto? Onde que é a barreira de um? Onde que começa o limite do outro? Como que eu faço para poder equilibrar essas duas faces do amor e poder equilibrar isso em minha vida? E mais, quais as consequências de conseguir equilibrar isso? Mas principalmente hoje, qual o vilão? Qual a ferida? Qual a chaga que não permite que eu consiga muitas vezes equilibrar essa equação e deixe ela sempre desbalanceada ou para um lado ou para o outro? Ou quando eu me excedo nos cuidados com os outros e esqueço de mim mesmo, sob uma máscara, sob algo que me protege de ficar com a imagem de ser egoísta, ou quando eu me excedo nos cuidados comigo mesmo e não olho mais para o que interessa ao outro, se ele está sendo prejudicado ou não. Difícil equação de ser balanceada. E o egoísmo? Qual o papel do egoísmo nessa equação e como ele afeta as nossas decisões e acaba nos fazendo pender para um lado, para o outro? Quais as consequências do egoísmo? O que deve ser visto com relação a isso e o que a doutrina espírita nos apresenta como sendo o nosso futuro? Para iniciarmos, eu gostaria de compartilhar com todos uma pesquisa que fiz. Uma pesquisa que não tem uma pretensão de ser uma pesquisa científica, de publicar um estudo em jornal científico, nada disso. Uma pesquisa muito simples que eu fiz com algumas pessoas que conheço, mas que era algo que eu queria retirar, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do egoísmo. E então eu fiz a seguinte pergunta para algumas pessoas: você é egoísta? Então, num primeiro momento, foi isso que eu recebi, um silêncio. Ninguém sabia me dizer muito bem por que ele está perguntando isso. Será que eu fiz alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada? E aí a resposta seguinte foi: não, eu não sou egoísta. Para não dizer e ser leviano aqui de que 100% das pessoas declararam que não são egoístas, teve uma delas que titubeou antes de falar que não era. E aí eu fiz uma segunda pergunta: mas você conhece alguém que é egoísta? A resposta foi incrível. Nossa, um monte, quase todo mundo. E isso traz uma luz amarela para a gente, né? Que, apesar de nós sabermos que o egoísmo não é algo positivo, nós não reconhecemos egoísmo em nós. Mas 99% das pessoas não reconhecem, mas todas elas disseram que está cheio de gente egoísta. Será que o egoísmo é algo que o outro tem, mas eu não tenho? Ou será que eu não estou percebendo nas minhas atitudes como eu sou egoísta? Qual é o ponto? Qual é o equilíbrio? E por que nós trazemos isso? Para o Espiritismo, o egoísmo, vou trazer a definição aqui para nós espíritas. O egoísmo é uma atitude de colocar os próprios interesses, desejos e necessidades acima das necessidades dos outros, sem considerar o bem comum. Pensa primeiro em si mesmo, busca as vantagens para si e ignora ou minimiza o impacto de suas atitudes sobre os outros. Nós estamos diante
de um véu que não estamos enxergando, que as nossas atitudes são baseadas em cima disso. Porque eu reconheço isso nos outros, eu só não reconheço em mim mesmo. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para nós refletirmos. Existem várias situações em que nós somos egoístas e talvez não estamos percebendo. Egoísmo do tempo, quando não queremos dedicar um tempo a alguém, principalmente para ajudar ou atender uma pessoa que precisa conversar, sob a ótica de que eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Será que eu faço isso? Será que quando alguém chega para mim para contar alguma coisa, eu paro para realmente escutar? Ou até eu fico chateado porque eu perguntei se está tudo bem e a pessoa resolveu falar? Na verdade, eu não queria saber, né? Mas eu perguntei. E aí eu começo a ficar incomodado. Poxa vida, não era isso que eu queria, né? Egoísmo da indiferença. Quando eu vejo situações que as pessoas estão passando de dificuldade, mas eu tenho a certeza de que aquilo não é um problema meu, de que é um problema do outro. Então ele que resolva, não me interessa, não quero saber. E o mais grave é se isso acontece no meu núcleo mais próximo, né? No meu núcleo familiar, das pessoas que estão ali ao meu redor. No meu trabalho, talvez, porque uma grande parte do meu dia eu passo com as pessoas do meu trabalho, também é uma forma de egoísmo de indiferença. Egoísmo da opinião, quando somente a nossa opinião está certa e eu não quero nem ouvir a opinião do outro a respeito. Hoje nós temos uma situação assim muito comum, em que nas questões políticas a gente não quer nem, quando é do outro lado, né, que a gente não concorda, a gente não quer nem ouvir. Quando a gente percebe que a pessoa começa a ter um discurso mais para lá do que para cá, a gente já cessa a conversa. Porque muitas vezes são posições muito fortes, tanto de um lado quanto do outro, e aquela conversa só vai gerar confusão, né? Então nós evitamos. Mas por quê que em outros assuntos eu também firmo a minha posição, no sentido de que quando eu me posiciono eu não quero nem ouvir por que o outro fez o que fez e como fez? Egoísmo da vantagem. Levar vantagem em pequenas coisas. Eu não sei se acontece com vocês, mas uma vez viajando aí para fora do país, tem pessoas em outros países que quando tem aquela fila de carros ali para entrar à direita, tem uns caras, umas pessoas que elas vão por fora e cortam lá na frente. Eu nunca vi isso. Aqui não acontece, né? Eu estou levando vantagem, né? Todo mundo aqui na fila. Egoísmo emocional. Queremos que as pessoas estejam disponíveis para nos ouvir, mas muitas vezes a minha fala é: ninguém me ajuda, mas eu também muito pouco ajudo a alguém. Egoísmo da atenção, quero ser o centro das conversas, que todo mundo me escute, mas muitas vezes eu não dou atenção para quem quer falar, para quem está na vez de falar. Ou seja, o egoísmo, ele nem sempre está apresentado num grande mal. Esse grande mal que gera um conflito, uma disputa, uma discussão, uma briga, uma guerra, ele aparece como uma consequência lá na frente do egoísmo. Mas ele começou pequeno, em pequenas atitudes que eu não fui me dando conta e fui deixando ela se desenvolver. E fui deixando aquilo crescer dentro de mim. Nunca ela parece como uma maldade, parece como tipo, mas todo mundo faz, mas isso também não faz tanto mal assim. Mas por que nós temos esse egoísmo dentro de nós? Será que foi Deus que colocou esse egoísmo dentro de nós?
será que existe uma providência divina em sermos egoístas? Eu trouxe aqui para a nossa reflexão um trecho de uma obra. Na verdade, não é uma obra, é um livro que se chama O Infinito e o Finito. Ele é de Herculano Pires. São recortes, são artigos que Herculano, na década de 60, escrevia para alguns jornais de grande circulação no país. Havia uma coluna em que se falava muito de espiritualidade, era um assunto muito interessante, né, de comportamento, de moral, e Herculano tinha esse espaço como pensador, como jornalista, como filósofo, para poder escrever em alguns jornais de grande circulação. Então, essa obra, O Infinito e o Finito, é um compêndio de várias publicações de Herculano durante esse período. Em um dos artigos, eu recortei uma parte que eu achei assim primordial para nós termos consciência do que é esse sentimento de egoísmo em nós. E ele fala assim: as injustiças do mundo têm suas raízes no coração do homem, pois é o homem quem faz o mundo. A política mundana, em todos os seus aspectos, é dominada pela astúcia, a sagacidade e a violência dos instintos animais do homem. E quando ele fala do homem aqui, ele está falando dos seres humanos. Dos instintos animais que existem nos seres humanos. E aí nós vamos à doutrina espírita, como Herculano era espírita também. O espírito, até chegar no ponto em que estamos hoje, num estado de ser humano, pela doutrina espírita, ele evolui nos reinos da natureza, no mineral, no vegetal e no animal. E em cada um dos estágios ele desenvolve uma série de competências, de capacidade, que chegando no reino animal e posteriormente no ser humano, ele carrega consigo, e esse é o processo da gênese à evolução espiritual. Quando ele vem nesse reino animal, existe algo interessante que acontece ali. É uma prevalência da violência e do egoísmo, se nós formos estudar assim, pela necessidade de sobrevivência. Porque não existe uma reflexão do que está acontecendo. Por exemplo, um leão não vai se sentir culpado por ter matado o filhote da zebra para se alimentar. Em hipótese nenhuma. E a zebra compreende, apesar de sentir, o que está acontecendo ali. São necessidades de sobrevivência, são instintos que fazem com que o leão não esteja nem aí para a vida que ele está tirando. Ele só precisa tirar uma vida porque ele precisa se alimentar para sobreviver e dar continuidade à sua espécie. Não há reflexão, não há pensamento, só há instinto. Mas quando há essa transição para o ser humano, existe no ser humano ainda algumas reminiscências dessa existência animal. Não temos como negar a atitude de certos seres humanos com relação à forma violenta com que tratam certos assuntos. Impulsos sexuais, impulsos de violência, psicopatias. De onde veio isso no ser humano? Já que ele já é um ser racional, que pensa, que reflete, ainda tem coisas que nós trazemos, e o egoísmo é uma delas. Nós precisamos estar atentos, porque ele está, sim, ainda dentro de nós. Mas para que esse processo evolutivo, segundo o Espiritismo, continue, e eu consiga chegar no meu objetivo, que é ser um ser superior, elevado, é essa desconectação dos instintos, daquilo que me liga ao mais material e me conecta ao mais espiritual.
me conecta aos valores e às virtudes que vêm de Deus. Bondade, fraternidade, humildade, caridade. É uma transição e nós estamos nela nesse mundo. E aí nós conseguimos identificar no nosso planeta essa nuance que é a causa que se origina essa violência toda que nós vemos, principalmente hoje, pelas guerras que estão acontecendo. Se nós formos fuçar ali a origem de tudo aquilo, ganância, características do egoísmo, ignorar o sofrimento do próximo, buscar as vantagens pessoais, criar desigualdades, conflitos e injustiças, desenvolvendo orgulho, ambição desmedida, exploração do outro e indiferença ao sofrimento alheio. Não é isso? Quando eu decido por iniciar uma guerra, o que eu estou fazendo? Eu não estou pensando no sofrimento do outro. Eu não estou pensando no que vão acontecer com todas aquelas pessoas, com todas aquelas famílias, que não tiveram responsabilidade sobre absolutamente nada. Eu estou pensando no meu orgulho, na minha ambição de conquistar, de ter poder, de dominar. Egoísmo, na sua essência, não começou assim, mas chegou nisso. Desenvolveu isso. E na época de Jesus, Jesus se confrontou com isso. Em seres ali, os fariseus, que eram os doutores da lei, da religião da época, que contestaram Jesus e que depois fizeram de tudo para colocá-lo na cruz, pelas suas ideias, com certeza, certa vez o colocaram diante da população, naquele ponto crucial que mais pegava a todos que estavam sob o jugo romano, os impostos. E então foram questionar a ele, mas, mestre, é justo pagarmos impostos a César, sendo que somos nós que trabalhamos, somos nós que produzimos e temos que dar o nosso dinheiro a César? E então Jesus, na sua sabedoria, precisava tirar ali da manga uma grande lição. E falou, cadê a moeda que você dá a César? Pega ela aí. E o fariseu sacou do bolso a moeda e falou, de quem é essa imagem que está aí na moeda? É de César. Então dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Não me confronte aqui com as coisas espirituais, que é o que eu vim ensinar. Jesus não veio falar do que devemos fazer ou não com o nosso dinheiro, de avançar ou não em terras vizinhas, de conquistar bens materiais. Jesus veio ensinar valores espirituais, que as coisas não se confundam. E o egoísmo é uma raiz que nos leva para o outro caminho e não para a espiritualidade. É algo que nos conecta com a terra e não com o céu, e não com Deus, não com os valores espirituais. Por quê? É tão difícil nós nos livrarmos do egoísmo. Acho que o primeiro ponto é identificar. Nós vimos que muitos de nós não reconhecemos o egoísmo que estamos praticando ainda. Mas existem outros fatores que nos incentivam a continuar validando esse comportamento egoísta. Por exemplo, quais são os valores que nós vemos nas pessoas? Se nós fizermos aqui uma campanha para fazermos um passeio lá no hospital, na unidade de longa permanência, onde nós vamos ter atividades ligadas ao cuidado dos pacientes, quantas pessoas aqui vão? Nós sabemos. Agora, estamos fazendo uma festa num lugar maravilhoso, um fim de semana inteiro, com piscina, restaurante e open bar. De tudo, até massagem, quando os pés estiverem cansados. Quem vai?
Nós idolatramos o que é o poder, a ostentação, a riqueza. E muitas vezes nós precisamos receber essa validação. Olhemos hoje aqueles que são mais familiarizados com as redes sociais, principalmente os jovens, o like que ele recebe, a curtida que ele recebe numa postagem dele, os faz se sentir orgulhoso. Ele precisa daquela validação. Olha, eu fui naquele restaurante, eu tirei essa foto, estou comendo essa comida, aí todo mundo, legal, parabéns, olha só. Como se aquilo validasse o meu comportamento. E é isso que nós estamos buscando hoje em dia. Existe uma distorção desse valor por não percebermos que é um risco muito grande. Nós vimos isso no comportamento, no momento da crucificação de Jesus. Quando Pilatos chega para aqueles que estão querendo crucificar Jesus e fala assim, mas por quê? Vocês vão crucificar o homem é bom, não fez nada para ninguém. Mas ao mesmo tempo ele vira e fala, não é problema meu, né? E lava as suas mãos. O famoso, eu lavo as minhas mãos agora. E deixa a crucificação acontecer. Um ato de egoísmo, onde ele não pensou em agir, porque estava na mão dele, ele poderia ter decidido pela não crucificação de Jesus. E agora o Espiritismo. Onde vem o Espiritismo nessa história? O que isso muda na nossa concepção do egoísmo e do futuro da humanidade? O que diz sobre isso? Estamos então fadados ao fracasso, às guerras, à destruição total? Do ponto de vista espírita, não. Do ponto de vista espírita, nós vamos criar essa consciência à medida que, em primeiro lugar, tomarmos ciência da imortalidade da alma. Nós não vamos morrer com a morte do corpo. Numa guerra, numa doença, num ato de violência, não vamos morrer. A vida continua, a existência espiritual continua. E com ela, o segundo ponto, as consequências dos nossos atos. Tudo aquilo que nós causamos terá um efeito em nossas vidas no futuro. Ou nessa existência, ou na próxima existência. Ou nesse mundo material, ou no mundo espiritual. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos tem consequências. Quando eu me apoderar desse conhecimento e entender e começar a agir dentro disso, eu vou tomar mais cuidado. Até mesmo pela ciência do que estou passando hoje, é consequência, é um efeito de uma causa que teve lá atrás. Mas talvez não esteja claro para nós ainda o que foi que causou isso. Nós estamos só agindo aqui no efeito. Ao longo do tempo, o que nós aprendemos com o sofrimento que estamos passando é que vai nos mostrar a causa, porque vamos aprender com ela. E o outro ponto espírita que ele mais bate, a caridade, a sustentação de uns seres pelos outros, o desenvolvimento do sentimento de fraternidade, de sentir a dor do outro e ajudar no que for possível, enquanto for possível. Ter essa humildade de reconhecer que todos nós fazemos parte de um mesmo sistema. Enquanto um estiver sofrendo, todos estaremos sofrendo. Essa consciência nos impulsiona para a verdadeira caridade. E dentro da verdadeira caridade estão 3 pontos importantes: perdão, indulgência e bondade. Perdão, indulgência e bondade. Eu não posso pensar em perdão
se eu fiquei magoado e ressentido pelo que alguém falou. Não tem como, são totalmente dissonantes. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. A mágoa, o ressentimento vai me levar à tristeza, à depressão e desejo de vingança. Vitimismo, que não me faz transformar. Enquanto que perdão é compreender que todos nós estamos numa jornada de aprendizado e que eu estou equivocado em muitas coisas, tanto quanto o outro também pode estar. Não levar para o coração, mas agir na consequência. Se tivermos condição de conversar, tudo bem, mas se hoje a nossa situação não dá para conversar, porque a disputa já está tão grande, já criou-se um muro entre o egoísmo de um e de outro, que não tem mais conversa, vamos orar para que esse ser receba tudo que é de melhor em sua vida e que eu possa seguir livre dessa corrente. E a indulgência já é viver nesse sentimento, sabendo que a minha atividade, a minha busca é pela minha renovação, é pela renovação dos meus sentimentos, na verdade, da forma como eu encaro a vida e as pessoas. E essa bondade que faz parte do nosso ato, da atitude de ser bom, em todas as situações de nossa vida. Parafraseando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no que fala na passagem uma explicação do que Jesus fazia. Jesus socorria a mulher adúltera, socorria o criminoso, nunca temeu sofrer repúdia sobre a sua reputação por causa disso. Sentava com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, sentava com as prostitutas, sentava com os homens de má vida, sentava com os leprosos e não tinha problema nenhum em fazer isso e que isso fosse manchar sua reputação. Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal desapareceria, ficai bem certos. Mensagem de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Se nós tivéssemos mais caridade, se nós tivéssemos menos egoísmo, o mal que hoje nós vemos circular entre nós não se estabeleceria, porque não encontraria um terreno fértil para poder germinar. Mas enquanto os interesses materiais, principalmente, das vantagens, dos benefícios, estiverem ainda sendo predominantes na alma humana, ele vai encontrar um lugar onde agir e, por isso, o fruto de tanta violência e de tantas coisas ruins que estão acontecendo, guerras, destruições. No futuro, o Espiritismo acredita que pela divulgação da sua mensagem, mas muito mais pela divulgação, mais do que pela divulgação, mas pela mudança de comportamento proposta por Jesus, todo o espírita, todo o cristão começará um processo de observação das atitudes dentro do egoísmo e um processo de combate às injustiças, à violência, a esse comportamento dentro de si mesmo, para que isso repercuta na sociedade, fazendo com que a fraternidade seja muito mais natural do que a indiferença, do que a injustiça, do que a desigualdade. A solidariedade substituirá o interesse pessoal. A caridade será a base da sociedade. Aonde a mensagem de Jesus, quando ele fala do seu maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo, passará a fazer uma importante mudança dentro de mim, onde o que eu quero para mim é o que eu faço para o próximo. E aí eu terei essa equação balanceada, mas precisaremos de consciência para poder desenvolver.
E no mesmo capítulo que Herculano trouxe no livro Infinito e Finito, ele finaliza explicando: o Espiritismo luta contra esses instintos conservados pelo egoísmo. A ação espírita só pode ser política no bom sentido da palavra, a ação pessoal para melhorar-se, cada um no seu coração, e social para consertar os erros do mundo através do amor e da caridade. Não se pode construir com ódio, violência e astúcia um mundo de justiça e pureza. Os materiais da construção de um mundo justo e puro são outros: o amor, a mansidão e a verdade. Assim, a batalha do Espiritismo é de construção e jamais de destruição. Muita paz. E agora é chegado o momento do público aqui presente no salão participar com alguma pergunta ou colocação dentro do tema. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Eu tenho uma colocação aqui. Nós somos, né, todos egoístas, e acho que todos os dias, né, infelizmente. Mas existe uma situação que me deu um pouco de dúvida aqui. É assim, muitas vezes a gente, né, através da doutrina, dos ensinamentos, a gente passa a observar essas coisas que, em alguns momentos da vida, ou algumas pessoas ainda nem despertaram para isso, né? Mas tem uma situação assim, às vezes a gente tem alguém próximo que a gente procura ajudar, que a gente procura fazer essa caridade, ou tentar agir da forma menos egoísta possível, mas você vê que aquela pessoa não vai. E aí fica uma linha tênue ali, né? Como é que você faz? Porque você está ajudando ou você está atrapalhando? Como é que é isso, né? Então, eu acho que nessa questão, eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, tá bom? Obrigada. Tem algumas situações em que isso pode acontecer. E dependendo da posição hierárquica, talvez, eu devo agir de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu estou falando com relação a um filho, eu devo insistir. Eu devo insistir porque está ali dentro daquele contexto um reajustamento familiar. E muitas vezes aquele comportamento equivocado terá consequências. E as consequências vão afetar a família como um todo. Então eu preciso, o quanto eu puder, despertar. Se esse filho já não está mais em casa, se casou, tem a sua família, já é um outro contexto. Aonde agora ele estabeleceu para si as responsabilidades das consequências dos seus atos. Não significa que eu vou abandonar, mas a porta tem que ficar aberta. Porque muitas vezes, quando acontecer alguma coisa, é que ele vai voltar. E talvez peça ajuda. Talvez seja orgulhoso, mas talvez não. E aí, nesse momento, a gente apoia. E quando a gente apoia, a gente esclarece as consequências, né, para que faça o desenho. Num primeiro momento, a gente socorre, mas depois, numa conversa, a gente consegue. E isso vai ser, agora sim, com quem não está ali, né, não tem a responsabilidade do pai e da mãe, que vai insistir, vai trazer para a conversa, vai chamar um apoio terapêutico, se for o caso, vai fazer de tudo, né, para que, enquanto estiver ali sob a sua responsabilidade, sob a sua guarda, tenha ascensão sobre ele, vai insistir mais. Agora, se forem a pessoa que está de fora, eu tenho que respeitar as decisões do livre-arbítrio, porque terá as consequências. E nas consequências é que a gente aprende. Muitas coisas nós não aprendemos porque nossos pais falaram. Nós aprendemos e hoje a gente lembra, fala assim, puxa, ele dizia, né? Nós aprendemos porque fizemos, tivemos consequências e aprendemos. E o importante é o aprendizado.
Então vai mudar um pouco, né? Então, dependendo da situação. Qual que é o limite? O limite é o amar ao próximo como a si mesmo. A si mesmo significa assim, o que eu gostaria, se fosse eu naquela situação, mas não eu sendo eu, porque muitas vezes eu não teria feito o que ele fez, mas eu sendo ele, até que ponto eu gostaria que entrasse na minha vida? Por exemplo, me tirasse coisas, me proibisse, ou ficasse me julgando o tempo todo. Poxa, eu não ia querer, eu ia querer, deixa eu fazer. Aí eu faço, se der ruim, a gente conversa. É isso que eu queria? Não, eu queria que alguém ficasse. Então, tudo bem, mas eu acho que não. Então, esse é o limite. Esse é o ponto onde a gente vai deixar o egoísmo de lado. É o como eu queria que fizesse comigo, se eu fosse ele, né? Sendo ele, não eu. Não sei se ficou confuso, mas né? Eu tenho que pensar que ele tem uma história, né? Do porquê que ele está agindo daquele jeito, que talvez a minha história foi diferente. Muitas vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, eu perdi o namorado, né? Pode não ser nada para mim, mas para aquela pessoa, ela estava com a vida inteira baseada naquele relacionamento. Então, quem sou eu para dizer assim, não tem importância? Não, preciso ouvir qual é a importância. O que estava baseado aqui? O que estava envolvido? A pessoa projetou toda uma vida com aquela outra. Então, ela está quebrando bases, está sem chão. Eu preciso ouvir o que é que está acontecendo com a outra pessoa para eu poder entender como que eu posso ajudá-la com o conhecimento que eu tenho. E se ela permitir, né? Talvez ela tenha que passar um tempo ali de um luto, né? Vamos dizer assim, de uma perda, para poder se fortalecer. Mas o que é importante? Eu deixar sempre a porta aberta. Porque se eu começar a bater demais, eu vou criar um muro. E aí a pessoa não volta mais. Né? Ela fala, poxa, eu não vou lá para ela falar, não te disse? E aí a gente tem que deixar a porta aberta. Assim, não, tudo bem, vai, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Mais ou menos, essa vai ser a linha. Tem mais... Não, já. Tem? Obrigado, não. Por conta da disciplina do horário, obrigada, Eduardo. Precisamos interromper esse momento da reunião pública por conta do horário que precisamos cumprir, mas não leve o seu questionamento para casa, sua colocação, apenas aguarde o término da nossa atividade e se aproxime aqui da mesa e venha conversar com o Eduardo. E agora é chegado o momento das vibrações. Recebemos muitas bênçãos, muitos esclarecimentos ao longo da palestra. E agora nós podemos contribuir com a reunião. Vamos também praticar a caridade, fazemos isso em toda a reunião através das vibrações, que é o momento em que colocamos o nosso pensamento em favor daqueles que sabemos mais necessitados, nossas melhores energias, nossos melhores sentimentos. A vibração é uma prece à distância. Então convido todos novamente a unirmos nossas mentes, nossos corações e vamos iniciando esse momento mentalizando o nosso planeta que nos acolhe na atual jornada reencarnatória, planeta Terra. Vamos mentalizando este imenso globo azul, envolto por muita luz, por equilíbrio, harmonia, ordem. Que cada cantinho dessa morada receba esta vibração carinhosa para se fortalecer, para confiar sempre nos desígnios do Pai. Vibremos. Vamos estendendo essas vibrações a tantos que estão enfermos da alma, enfermos do corpo físico, enfermos emocionais, enfermos que enfrentam desafios com algum tipo de dependência, seja ela qual for. Vamos envolvendo a todas essas pessoas com muita luz, serenidade, vibremos cura, saúde e amor.
E vamos finalmente envolvendo o nosso país, vamos envolvendo o Brasil nestas mesmas vibrações intensas de amor, de equilíbrio, de harmonia. Que cada um de nós que reside neste país possa ser um pontinho de luz e de tranquilidade. Vibremos. Graças a Deus. E mais uma vez, Pai, agradecemos por Tua compaixão, por Tua misericórdia para com todos nós, mais uma vez. Que tenhamos uma semana de muitas bênçãos, de fé, confiança, e ampara-nos, Senhor, através dos Teus mensageiros. Se houver algum desafio, ampara-nos em todo o momento, para que possamos prosseguir com fé e esperança dentro das Tuas leis e da Tua sabedoria. Vamos assim pedindo licença para encerrarmos este momento da reunião pública. Graças a Deus. E agora é chegado o momento do passe coletivo. Eu solicito a presença da dirigente Cristiane. E enquanto ela vai se posicionando, um rápido comunicado, é uma lembrança muito importante, na verdade. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente no momento em que direcionamos a emissão de fluidos espiritual magnético. O passe coletivo deste momento estará beneficiando os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube, assim como os nossos companheiros aqui presentes no salão de reuniões. Cristiane, por favor. Bom dia a todos. Depois de tantas palavras bonitas, chegou o momento do nosso passe coletivo. Eu convido os trabalhadores que se posicionem. Então, vamos serenando nossos pensamentos, fechando nossos olhos para uma melhor concentração, nos conectando com Jesus e com a espiritualidade aqui presente, sentindo as energias ao nosso redor. Vamos vibrar muita paz, amor, equilíbrio, saúde física, mental e espiritual. Vamos a Jesus. Graças a Deus. E agora é o momento do nosso passo à distância. É o momento que vamos vibrar, pensar, sentir por aquelas pessoas que não podem estar aqui presente. Pode ser um amigo, um familiar, um vizinho, que esteja no seu pensamento e no seu coração. Quem tem mais de um ser querido, que pense neles alternadamente, ora em um, ora em outro, sabendo que a espiritualidade os alcançará onde quer que eles estejam. Eles vão receber o que necessitam. Então vamos novamente elevar os nossos pensamentos, pensando nos nossos entes queridos e amados, vibrando por eles muita paz, amor, equilíbrio, serenidade, saúde. Vamos a Jesus. Graças a Deus.
sabendo que a espiritualidade nos acompanha, que podemos estar aqui na próxima semana para dar continuidade ao nosso tratamento. Os trabalhadores podem retornar aos seus lugares e eu desejo a todos uma ótima semana. Obrigada, Cristiane. Obrigada aos trabalhadores. E para aqueles que gostam de saber com antecedência o tema da próxima palestra, então fica a dica de estudo da semana. O tema será Destruição dos seres vivos uns pelos outros. O tema vai ser retirado do livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 3º, entre os itens 20 a 24. Fica o nosso convite de estudo para as palestras dessa semana. Temos alguns comunicados antes de finalizarmos a tarefa. Então, primeiramente, o encontro com a cultura espírita traz o escritor e palestrante espírita Alexandre Caldini com a palestra A Essência do Espiritismo, nos dias 21 de março, às 17 horas, na Unidade Doutrinária de Santana, e 22 de março, às 11h30, na Unidade Doutrinária de Vila Galvão. Participe. Alexandre Caldini é autor dos livros Espiritismo, A Vida na Visão do Espiritismo, A Morte na Visão do Espiritismo e A Essência do Espiritismo. Estão todos convidados. E estão abertas inscrições para as novas turmas do Programa de Apoio à Gestante, nas Unidades Doutrinárias de Santana e Vila Galvão, voltado a mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade social ou que desejam receber orientações de puericultura, saúde, cesta básica semanal e enxoval completo ao final do 8º mês de gestação. Para participar, basta comparecer ao plantão de orientação das unidades doutrinárias às segundas-feiras, a partir das 13h30. O programa sempre acontece às segundas-feiras. E, finalmente, já iniciamos os cursos aqui na casa, mas ainda temos vagas abertas para o primeiro ano do curso de doutrina espírita para pessoas maiores de 18 anos. As aulas iniciaram em 23 de fevereiro, mas ainda temos vagas. E para as crianças de 3 anos e meio a 17 anos, temos a evangelização infanto-juvenil e mocidade. As aulas tiveram início no dia 28 de fevereiro. Maiores informações e inscrições no plantão de orientação das unidades doutrinárias. E nós agradecemos a presença de todos que permaneceram conosco até agora, o público aqui presente, o público também das redes sociais, que tenhamos uma semana de muita paz, sempre levando Jesus em nossos pensamentos e em nossos corações.